pessoal! Estamos começando mais um SoloCast, o podcast do Solo Agro, programa de educação continuada em agricultura sustentável da Exalc USP. Eu sou Thaís Mattioli e hoje o tema vai ser prospecção de genes visando aumento de produtividade na agricultura. Começa agora, SoloCast, o podcast do Solo Agro, que traz de uma forma fácil para você ouvinte o conhecimento de especialistas no assunto. Tenho aqui do meu lado o professor Leone, que é coordenador do Solo Agro. Olá, professor, tudo bem? Oi, Thaís, tudo bem? Vamos Tudo para mais jóia? um SoloCast. Vamos lá. E temos a nossa convidada de hoje, que é a professora Elaine Carrer. Tudo bem, professora? Tudo bem, Thaís? Tudo bem, jóia? Leone? Prazer tê-la aqui conosco hoje, né, nesse SoloCast. Eu vou falar um pouquinho da carreira profissional da professora Elaine. Ela possui formação acadêmica em engenharia agronômica pela Universidade de São Paulo, pela Exalc, mestrado em ciências pelo Centro de Energia Nuclear na Agricultura da USP e doutorado em Plant Biology pela The State University of New Jersey, nos Estados Unidos, e é professora titular do Departamento de Ciências Biológicas na Exalc, na Escola Superior de Agricultura Luiz de Queiroz. Tem experiência na área de genômica e bioquímica de plantas, com ênfase em biologia molecular e biotecnologia de plantas. Atualmente, ela é coordenadora do curso de Ciências Biológicas da Exalc USP, é membro da Comissão de Biossegurança da Exalc e ela foi membro titular da CTN-Bio de 2013 a 2019. Ela atua principalmente nos temas de transformação genética de plantas, genômica funcional, bioenergia e bioinformática. Quanta coisa, né, professora? Uma carreira extensa, com histórico profissional interessantíssimo. E a gente gostaria de começar conversando, então, sobre como que iniciou esse seu interesse, né, por biotecnologia. Então, Thaís, realmente a biotecnologia ela é muito atrativa, é uma área que dá muitas oportunidades, né, de estudos, de desenvolvimento, e na minha graduação, sabe? Então, desde quando eu era estudante aí na Exalc, eu assisti uma aula de fisiologia vegetal com o professor Paulo Castro, e ele apresentou na aula a possibilidade de nós produzimos plantas in vitro, que eram os clones. E isso me deixou assim fascinada de ver aquelas plantinhas, e na época eram umas plantas ornamentais, eram algumas orquídeas lindas que cresciam in vitro, e todas eram uma iguais à outra, né? Que são os clones. E aquilo me fascinou. E aí eu busquei onde que eu podia, né, estar aprendendo mais sobre essa possibilidade de cultivar essas plantas in vitro. E isso traz uma possibilidade de nós estudarmos essas plantas, porque elas estando num ambiente controlado, nesses vidros com um meio de cultura que tem todos os nutrientes como se a planta tivesse no solo. E nós podemos, então, ter um controle de quais os requisitos para que essa planta possa crescer e se desenvolvendo. E isso traz, né, a possibilidade de nós estudarmos várias fases de desenvolvimento da planta, os requisitos para elas crescerem, e estudar principalmente a parte mais interna, mais celular, né, dessas plantas. E que vem daí, então, a possibilidade de se modificar essas plantas geneticamente, de produzir as plantas transgênicas, porque toda manipulação acontece em uma única célula, e essa célula tem o potencial de se formar uma nova planta. E isso usando toda essa tecnologia, né, da cultura in vitro. E depois foi se avançando, né, esses estudos e tudo mais. No meu doutorado, aí passei a estudar a parte da transformação genética de plantas, né, como que se poderia obter os transgênicos.
E depois, em seguida, quando eu voltei, né, para a Exalc, começaram-se os projetos Genoma. E foi uma oportunidade enorme, porque com o conhecimento de todos os genes, né, que fazem parte daquela planta, nós podemos, então, buscar os genes e trabalhar com esses genes para se obter plantas mais produtivas. Então, foi uma sequência, né, de se ter esse conhecimento de como que nós podemos trabalhar com as plantas, né, mas de uma forma controlada, né, num ambiente controlado, e assim foi avançando. Depois estudando a parte mais molecular e, em seguida, depois a parte genômica. Nossa, Muito que bom. legal. Bom, Elaine, muito obrigado por aceitar o nosso convite, é uma satisfação e eu até comentava que no meu primeiro ano de graduação, a minha mãe era amiga da esposa do professor Otto Crocamo, que é uma referência em bioquímica, sim, foi nosso professor na Exalc. E foi meu orientador. Foi seu orientador. E foi ele que me introduziu em todas essas Olha tecnologias. Olha aí que interessante. E a esposa dele levou em casa, 42 anos atrás, um vaso de samambaia, que tinha vindo de cultura in vitro. De cultura in vitro. E eu tinha acabado de entrar na Exalc, eu até brinquei com a minha mãe, eu falei assim, cuidado, mãe, que isso aí é perigoso, né? Ela falou, mas é verdade, eu fiz até uma brincadeira. Imagina, 42 anos atrás, né? E ela, durante muito tempo, era a samambaia que tinha vindo da Exalc, né? Mas, Elaine, a Thaís comentou da sua participação na CTN Bio, né? Isso. No período que você ficou e pelo que você seguiu depois, como tem sido os desafios nessa parte de transgenia, né? O que tem sido os grandes destaques, o que tem sido as grandes conquistas, né? O que você percebeu nesse período que você teve nesse órgão tão importante? Realmente, né? Teve um avanço bastante grande. Eu acho que durante todos esses anos, que desde que os primeiros transgênicos foram sendo, né, apresentados e tudo mais, esse desenvolvimento vem trazendo para as pessoas um conhecimento e uma abertura de aceitação. Eu acho que a CTN Bio tem um papel bastante importante, né, de apresentar e de demonstrar que todos os trabalhos que são analisados por essa comissão técnica, elas são muito bem analisados, sempre são vários pesquisadores, né, são professores, doutores dentro da área, que analisam todos os processos que são apresentados para serem liberados e todas as diferentes, né, plantas. E eu acho que isso vem trazendo uma questão assim, de respeito maior por essa comissão. E os transgênicos têm trazido, né, um avanço bastante grande na produtividade e principalmente aqui no Brasil, né, com as diversas espécies, né, principalmente a soja, o milho, o algodão, né, e não só como características agronômicas de resistência a insetos, pragas e tolerância a herbicidas, mas outras características. Agora, recentemente, um trigo já foi aprovado com características de ser mais tolerante à falta de água, né? Então, isso traz uma contribuição para a agricultura muito grande, porque se nós conseguimos, com todas essas mudanças climáticas que estão acontecendo, né, que nós vemos, isso já é uma realidade, conseguimos plantas que sejam mais tolerantes por um período maior, principalmente na época de plantio e tudo mais, a poderem sobreviver em condições adversas, isso vem trazer um avanço bastante grande em termos de produção. Então, isso vem avançando bastante. E a comissão técnica, né, a CTN Bio, ela é formada por professores, pesquisadores, doutores na área e que analisam
Então, eu tenho total confiança de tudo que é aprovado pela CTN-Bio. Não se tem nenhum problema em termos, né, tanto de meio ambiente ou para alimentação. Então, é uma comissão bastante respeitada. A gente já teve aqui conosco a professora Maria Lúcia, né, que falou um pouco sobre os transgênicos, e é muito bom esse reforço, né, de outros profissionais, né, você trazendo também essa questão. É muito bom mesmo. E indo um pouco para o nosso título, né, da nossa conversa, prospecção de genes. O que seria isso, professora? Fala um pouco para aquelas pessoas que não têm ideia, né, do que é a prospecção. Então, a importância da prospecção de genes é em ser a busca, né, por genes de interesse. Então, nós temos todos os organismos vivos, né, nós temos, cada um deles tem o seu genoma, e com a possibilidade, né, de se sequenciar esses diferentes genomas, diferentes espécies, nós podemos buscar dentro dessas plantas aqueles genes que nos interessam, né, que estão relacionados a essas características que nós estamos buscando, que é principalmente características de estresse, né? Ou a resistência a algumas pragas, algumas doenças. Então, muitas plantas, elas mesmo possuem já esses genes. Mas, às vezes, esses genes, eles não produzem a quantidade de proteína necessária para dar essa característica nova, né? Ou expressar melhor essa característica. Então, buscando esses genes, nós vamos poder manipular, fazer com que ele se expresse mais, produza mais aquela proteína e tenha aquela característica, então, relacionada. Um dos trabalhos que eu estou desenvolvendo junto com a Universidade La Frontera do Chile. E o Chile é um país bastante interessante, né? Porque ele tem, na área do sul, a região antártica, e tem também um deserto, né? Bastante em condições, né, de muito seco e tudo mais. São condições extremas. Então, junto com a Universidade La Frontera, nós estamos buscando estudar plantas que são chamadas extremófilas, porque elas conseguem sobreviver em condições bastante diferenciadas. Então, nós estamos, junto com eles, foram feito um projeto, um genoma, né, o sequenciamento dos genes que são expressos nessas plantas. E aí que vem a prospecção de genes. Então, vamos buscar esses genes que estão relacionados a essas condições extremas. Então, plantinhas que vivem nessa condição da Antártica, com um frio bastante grande, e que elas conseguem sobreviver nessas condições, possivelmente eles possuem genes que vão expressar proteínas que dão essa característica dela poder sobreviver nessas condições. E nós queremos conhecer esses genes. Né? Certo. E daí buscar esses genes, tanto da região de deserto, então na região do deserto também tem essas plantinhas que nós estamos analisando, buscando esses genes, fazendo a prospecção, né, desses genes que estão relacionados também com o estresse hídrico, alta salinidade, e nós utilizamos, então, a parte da transformação de genética, porque nós clonamos, então buscamos esses genes, verificamos as características deles e introduzimos em plantas modelos, que são plantas mais fáceis de serem crescidas em laboratório, pela técnica, então, de transformação genética e cultura in vitro, porque essas manipulações são feitas em uma célula, né? Nossa, que interessante. Que bacana. Isso. E aí, depois que nós tivemos que um determinado gene está relacionado com essa característica, vamos introduzir em plantas de interesse comercial, né? Que seria, então... É exatamente essa questão que eu ia fazer, Elaine. A gente tem um público muito diversificado que ouve e assiste o nosso podcast, né?
E uma curiosidade que a gente tem é a seguinte, uma vez que foi detectado esse gene que pode contribuir para, por exemplo, diminuir o estresse da planta em situação de seca. Uma vez detectado esse gene, como que funciona operacionalmente conseguir colocar isso numa planta que não tem essa característica e mais ou menos depois de quanto tempo já é possível comprovar que deu certo e que isso pode ser utilizado na prática? Então, a questão do tempo já é um pouco mais complicada, né? Porque, é mais complexo, né? Sim, porque demora. Nem sempre esses trabalhos, eles seguem, né, essa linha tão direta. A gente busca trabalhar, né, são sempre os nossos alunos, né? Tanto os alunos de pós-graduação, os pós-docs, os alunos de iniciação científica que participam. Então, é todo um trabalho, né, que leva um certo tempo, porque nós temos que analisar inicialmente esses genes. Então, a gente busca algumas características na sequência do DNA que dão algumas indicações que são genes de interesse. Aí nós vamos verificar se esses genes realmente traz essa característica para a planta, usando então as plantas modelo, que ou pode ser uma plantinha que chama Arabidopsis, ou nós usamos no nosso laboratório o tabaco, o fumo, que é mais fácil de crescer, ela cresce rápido, produz sementes em pouco tempo. E então nós trabalhamos com o tabaco como planta modelo. Tendo bons resultados, aí então nós vamos introduzir esse gene nas plantas de interesse. Meu laboratório, nós trabalhamos com cana-de-açúcar. Então, já faz bastante tempo que nós participamos também, né, do projeto Genoma da cana. Então, junto com outros laboratórios, né, da professora Gláucia do IQ, professora Mona Lisa da UFSCar, nós trabalhamos juntos também buscando esses genes. Então, colocando plantas de cana-de-açúcar crescendo em diferentes condições, né, e vendo a expressão desses genes nas diferentes condições em que essas plantas crescem e também buscando os genes. Quais aqueles genes que se expressam mais ou menos nessas condições diferenciadas. E vamos trabalhar com esses genes. Então, essas etapas, elas são demoradas, porque a gente trabalha com uma célula ou poucas células e até se formar uma nova planta. Então vai um tempo aí, né? Sim, só repassando para a nossa, como eu disse, a comunidade é bem diversificada. O IQ, imagino que é o Instituto de Química. Isso, que é o Instituto de Química da USP e o UFSCar Federal de São Carlos. Federal de São Carlos, isso. Tá. Professora, esse tema é realmente muito interessante. A gente pode ficar, né, várias horas conversando aqui. Sim. Mas, assim, para as pessoas que... Acho que para a gente também, que não tem tanta familiaridade, né, com o tema... Como que é, assim, depois que você faz... as plantas estão em diferentes condições. E você percebe ali, né, alguma modificação fisiológica ali, né? Alguma questão física que você vê que modificou. E como que é o processo depois disso? Você leva para o laboratório? Quais que são os equipamentos utilizados? Eu queria entender um pouco mais, assim, na prática, sabe? Como que funciona essa prospecção. Laboratórios de biologia molecular, biotecnologia, são laboratórios que dependem de muitos equipamentos, né, e reagentes que são bastante caros. Então, esses laboratórios, né, dependem de recursos que não são poucos. E até mesmo, claro, o próprio sequenciamento, né, de DNA, com os novos equipamentos e tudo mais, o preço reduziu muito. Então, era na faixa assim, de algumas... perto de quase que mais de, às vezes, R$1 milhão de reais para poder se sequenciar. O genoma hoje já é bem menor, né? Então, dependendo do projeto,
em torno de 10 a 20 mil reais, a gente consegue sequenciar um determinado número de genes que nos ajudam, né, a fazer essas buscas. Então, envolve também a bioinformática. Então, a bioinformática são ferramentas, né, de informática que nos auxiliam a buscar dentro de todo aquele conjunto, né, de letrinhas que fazem parte dos genes, né, dos nucleotídeos, a sequência deles, de buscar dentro de todas essas sequências dos nucleotídeos aquelas que configuram um gene que tem algumas características que são relevantes para determinar se ali pode ser um gene relacionado a uma característica que nos interessa. Então, as ferramentas de bioinformática também são muito importantes para nos auxiliar a buscar esses genes, né? E depois são as técnicas mesmo de biologia molecular, de você utilizar a possibilidade de usar enzimas que cortam o DNA, outras enzimas que ligam esse DNA a uma outra parte, né, do gene. Então, vai se construindo, a gente fala construir um gene. É tudo muito invisível, então, né? Agora, é bem de laboratório. Agora, Elaine, pensando na formação do engenheiro agrônomo, com toda a sua experiência que você tem de docência e pesquisa, as disciplinas, as matérias que são oferecidas hoje para os alunos, e até de biologia também, Sim. Mas pensando no agro, que é mais o nosso setor, o aluno da engenharia agronômica, da engenharia florestal, ele tem isso como uma matéria obrigatória ou isso é optativo na formação do profissional? Não, nas disciplinas que os nossos estudantes têm, tanto da agronomia como das ciências biológicas, ou florestal, as disciplinas dão a formação básica para eles, sim. Aí, aqueles alunos que querem entrar, fazer parte de pesquisa dentro dessa área, aí é importante que faça algumas disciplinas mais específicas, né? Então, como bioinformática, as disciplinas de biologia molecular, que para a agronomia ela é optativa, mas para as ciências biológicas faz parte, né, da grade curricular. Então, tem a biologia molecular e biotecnologia que faz parte. Então, os alunos de agronomia ou dos outros cursos, né, da engenharia florestal, ciências dos alimentos, também podem participar dessas disciplinas daí como optativa. Isso são daí aqueles estudantes que querem seguir para essa área, né? Aí eles têm toda essa formação e é muito importante eles participarem das atividades dos laboratórios, né? Sim. Professora, nós como agrônomos, né, a gente ouve muito as pessoas falarem contra os transgênicos, né? Eu já fiz essa pergunta para a professora Maria Lúcia, mas assim, em relação a mudança de gene, eu vejo muita gente falando, mas isso vai afetar o nosso gene, ou talvez essa mudança pode fazer com que as variedades, com que as culturas fiquem com menos biodiversidade. Quais que podem ser os possíveis problemas e se hoje, né, a biotecnologia tenta resolver essas questões que muitas vezes são um tabu na sociedade, né? Não, o que eu vejo é que os transgênicos trouxe e com certeza vão trazer ainda mais grandes avanços, né? Então, eu não acho que exista essa preocupação dos transgênicos trazerem alguma interferência nem no meio ambiente ou mesmo questão de consumo, devido a todos esses cuidados que são feitos, né? Então, quando se faz uma modificação genética, essa modificação genética ela é analisada o que ela vem trazer, né, de específico para aquela planta. Então, se uma soja ela tem um gene que foi inserido
que traz essa nova característica. Então, seja resistência a insetos. Isso é muito bem analisado, como essa planta ela se comporta, né, no meio ambiente, em relação a toda a parte da microbiologia do solo onde essa planta cresce, em relação, né, à interação com as outras plantas no ambiente, e a questão toda em termos de toxicidade, se esse gene pode trazer, né, algum efeito adverso na alimentação das pessoas. E isso muito bem analisado. Todos esses resultados de pesquisas dessas novas plantas é analisada pela CTN1000. E desde que seja verificado que ela é uma planta idêntica à planta original e ela tem essa característica nova a mais e que isso não trouxe nenhuma outra problema que possa vir a acontecer, ela é liberada comercialmente. Né? Então, é dessa forma que todos os transgênicos que já foram liberados até hoje foram analisados. Né? Já um controle bem rigoroso, né? Sim, é bastante rigoroso. São pessoas sérias que ninguém tem o interesse em liberar uma nova variedade que possa trazer um problema. Uhum. E se isso vir a acontecer, mais do que rapidamente, isso deve ser analisado e retirado, mas até hoje nunca aconteceu. Né? Elaine, deixa eu mudar um pouquinho de assunto, porque tem uma característica sua que eu acho bem interessante, que é promover a interação, participar de um movimento de promover a interação de alunos brasileiros com alunos do exterior, né? Uhum. Então, eu queria que você contasse um pouco para nós como tem sido, você coordena alguns cursos de férias, né, que alunos de outros países vêm, né? Esses alunos de outros países que vêm para o Brasil, né? Eles têm ideia do que é o nosso agro, da potência, do que ele representa, da tecnologia que está nos avanços. Eu imagino que eles se surpreendam quando chegam no Brasil e veem. É isso mesmo que acontece? É muito interessante isso. Eu acho que é um dos pontos bastante fortes da Exalc, sabe? De promover essa possibilidade dos nossos alunos irem para o exterior e de atrair também os estudantes internacionais vindo para a Exalc. Eu acho que isso é muito bom. Essa interação entre os alunos, né, os estrangeiros e os nossos alunos, enriquece muito, né, a vivência deles. Como eu fui para o exterior, participei, né, fiz o meu doutorado fora, eu posso dizer o quanto que isso contribuiu, né, tanto na minha vida profissional quanto também na minha vida pessoal. E eu acho que essa oportunidade dos alunos virem para a Exalc é muito importante. E nós temos um número até que relativamente grande de estudantes que querem vir. É difícil saber o que os atrai, mas a maioria deles, eles querem realmente conhecer como que é a agricultura aqui. Muitos deles vêm, às vezes, de países que não têm uma agricultura tão relevante. Eu acho bastante interessante estudantes que vêm da Noruega, né, que vêm da Finlândia, estudantes que vêm da Bélgica, alguns estudantes que vêm, né, nós temos vários franceses, porque nós temos um programa de colaboração, né, junto com as escolas francesas. Então, isso é muito legal, porque eu acho que eles começam a conhecer como nós fazemos agricultura de uma forma sustentável, de uma forma que realmente respeita o meio ambiente, porque essa não é sempre a visão que um estrangeiro tem, né, de como que o Brasil produz tanto, é uma potência em termos, né, de agricultura, o agronegócio, mas eles não sabem exatamente como é feito. Então, eles querem conhecer a Amazônia, eles querem conhecer os diferentes biomas que nós temos. Eu acho que o país, sendo tão grande, tendo uma diversidade tão grande, isso atrai os estudantes. E eu acho muito bom que esses estudantes venham para eles aprenderem e verem, né? Terem essa vivência
de como que nós trabalhamos com a agricultura. Eu acho muito interessante, principalmente para os nossos ouvintes, as pessoas que assistem o nosso SoloCast, saberem de outras atividades que os professores fazem quando não estão dando aula, né? Então, tem várias outras atribuições, e esse é um trabalho muito bacana que você participa e, como você disse, dá essa abertura para internacionalização, né? Então, acho que é um ponto interessante que eu gostaria de destacar. Isso é muito importante. Eu acho muito bom que a Exalc tem essa visão e sempre teve de fortalecer e cada vez mais incentivar, né, a vinda dos estudantes e a ida também dos nossos estudantes para outros países, outras universidades. É uma vivência extremamente importante que eu recomendo, e sempre que eu falo, né, principalmente com os ingressantes, com os estudantes, a gente sempre reforça bastante. Aproveitem essa oportunidade enquanto vocês são estudantes, porque isso traz uma visibilidade, uma forma de ver, né, tanto o nosso país como o país para onde eles forem, de como que nós podemos contribuir bastante, né? Uhum. Isso é muito bom. Eu acho que é excelente essa possibilidade dos alunos terem de poder fazer os intercâmbios. Exatamente. Isso é muito bom mesmo, muito, muito bom. E a Exalc tem feito isso com excelência, né? Sim. Pessoal, se vocês quiserem estudar na Exalc, né? Fazer uma pós-graduação, quem sabe, acessem o nosso site, que é www.soloagro.com.br. Quem sabe você não se torna um dos nossos alunos aí de pós-graduação, não é mesmo? Para a gente ir finalizando, né, a nossa conversa científica, a gente vai agora para um outro papo, né, um pouco mais pessoal da vida da professora Elaine. E vem aí, então, o Porteira Aberta. Porteira Aberta. Um momento descontraído com nossos especialistas. Aumenta o som que a nossa prosa é agora. Então, para a gente falar um pouquinho do Porteira Aberta com a professora Elaine, ela comentou com a gente anteriormente, professor, que ela gosta muito de trabalhos manuais, né? Como bordado, crochê, tricô. Achei muito interessante isso. E também na parte de culinária. Depois ela comentou um pouquinho que gosta muito de viagens, né? Fala um pouquinho, professora, da sua vida fora, né? Da academia, fora da universidade. A gente sempre tem que ter outras atividades também, né? E realmente, eu gosto muito de fazer trabalhos manuais, bordados, pôr no cruz, mas é tão difícil conseguir tempo que eu espero, né, que mais para frente, aposentando, vou poder ter mais tempo para isso. Mas é muito gostoso, mas eu adoro cozinhar, reunir os amigos, então nós temos os nossos grupos, né, de colegas do nosso tempo de estudantes. Então, quando às vezes tem alguns passando por Piracicaba, alguns que moram em Piracicaba, de vez em quando nos reunimos. Então, eu gosto de preparar alguma coisa em casa. Isso é muito qual que é o gostoso. prato que você fala? Esse eu sei fazer bem, esse vale a pena. Eu gosto de fazer moqueca de camarão e peixe, porque é mais fácil. Às vezes nhoque também, alguns pratos, né, italianos, que eu sou de família italiana. Isso que eu ia falar. Isso sempre acontece. Apesar de que meus irmãos são ótimos cozinheiros, então a gente tem que, de vez em quando, revezar quem é que vai cozinhar. E eles gostam bastante também. Sim. Eu adoro viajar. Sempre que eu tenho possibilidade, sempre que tem algum congresso, nas férias, e isso é a melhor coisa que tem, né? E tem alguma viagem que você fala assim, nossa, essa viagem aqui aconteceu tal coisa, assim, lembra de alguma história? Tem assim? algumas viagens que sempre marcam, né? Então, teve uma viagem que eu fiz com a minha mãe, nós fomos para a Turquia.
Que legal. E para a Grécia fizemos, né? Então, os cruzeiros na Grécia e pela Turquia, aqueles passeio de balão na Capadócia, é maravilhoso. Acho que isso ficou bastante marcante, né? E ter ido com ela, principalmente, então é muito gostoso. Eu conheci a mãe da Elaine, Dona Dalva, era professora quando eu estudei no primário. Olha! Você chegou a ser aluna dela? Não cheguei a ser aluna, mas eu lembro da Dona Dalva e teve o gene do ensino que a Dona Dalva passou para você, Elaine? Então, minha mãe era professora, né? E acho que eu segui também mais ou menos nessa área. E já dei aula para alunos que foram alunos dela, de primário. Isso foi bem interessante. Mas é bastante legal, sabe? Minha mãe... Eu estudei o primeiro ano, né? Na escola do SESI, Baronesa de Resende. Serviço, né? Social da Indústria. Hoje é o Instituto Baronesa de Resende, não é mais do SESI. Hoje é particular. É um instituto particular. Mas eu estudei lá também. Então, e é uma escola excelente. E é muito bacana porque tem um grupo de estudantes que, de vez em quando, eles se reúnem e chamam as professoras. Né? Agora já tem umas 3 ou 4 só que estão indo. Mas em 2020, é tão bacana, sabe? 2022... Nós reunimos 50 anos do nosso primário. Olha. E reunimos lá no colégio, um colégio de irmãs franciscanas, que foi incorporado pelo SESI e agora é um instituto privado. Mas é bom, né, Elaine? É muito vai passando bom. O tempo, a gente vê... É tão gostoso você sentir, sabe, o carinho dos estudantes, dos alunos, né? Que na época eram aluninhos de primário, chegavam a ter o quê? 7, 8 anos. Agora nós estamos na fase dos alunos, ex-alunos da Exalc, trazerem os filhos e os netos. Isso, é verdade. Para a gente conhecer. É isso mesmo. Nós estamos agora do outro lado, né, Elaine? Agora a maioria dos nossos alunos aí já estão com filhos e estudando lá alguns deles. Isso que é muito gostoso, né? Exatamente. Essa missão do professor eu acho que é muito algo bom. Que tem o seu valor, é valorizado em parte, mas talvez as pessoas não tenham dimensão não tem. do que representa um professor na vida de uma pessoa, né, Elaine? Quantos anos de docência já? Acho que uns 35. 35 anos. Quantas pessoas já não passaram por você? Bastante, né? E é tão legal. gostoso quando tem a formatura. Sim. Porque eu dou algumas disciplinas minhas, uma é do primeiro ano, do segundo semestre, bioquímica. Depois eu encontro os alunos novamente em algumas disciplinas optativas, né? E depois eu vejo os alunos na formatura. E você vê assim como eles mudaram, como eles cresceram, né? Amadureceram. Então é muito gostoso. Que legal mesmo. E até para quem está nos assistindo e nos ouvindo, em 2023 a Exalc formou a turma número 120 de engenharia agronômica. Né? Então, quantos profissionais já não passaram pela Exalc e continuam passando nos outros cursos? Né? Então, muito bom. E eles são o futuro, né? É o futuro, exatamente. É o futuro. Sim. Acho que o nosso papo foi muito interessante, muito produtivo aqui. Aprendemos muito com a professora. Vamos finalizando, então, nosso SoloCast de hoje. Agradeço ao professor Aleone, que dividiu novamente a bancada comigo. Muito obrigada, professor. Obrigado, Thaís. Muito obrigado. E agradeço a professora Elaine, que esteve aqui conosco. E sinta-se à vontade para voltar quando quiser, tá bom? Muito obrigada, Thaís. Foi muito bom. Gostei bastante de participar. Tá legal. Obrigado, viu, Elaine? Eu acho que um dos motivos da existência do Solo Agro é também trazer para a comunidade, não só do agro, mas a comunidade em geral, porque o SoloCast vai estar disponível em todas as plataformas, deles conhecerem vários dos profissionais que há tanto tempo contribuem com o agronegócio. Né? Então, obrigado por ter aceito o nosso convite. É um prazer. Muito obrigada. E a gente vai ficando por aqui, então, nesse episódio do SoloCast, mas vem muitos outros episódios por aí. Fiquem de olho nas nossas redes sociais. Tchau!
Você ouviu SoloCast, o podcast do Solo Agro. Solo Agro é o programa de educação continuada em agricultura sustentável da Exalc USP. Saiba mais nas nossas redes sociais, @soloagro, solo com 2 L's. Obrigado e até a próxima!